Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre simulação dos tributos na importação. A importância da simulação desses tributos, a forma que isso faz e a consequência, né? Veja bem, você que pretende importar, a pessoa que pretende importar, o seu cliente, colega, seja lá quem for, antes de realizar a importação, você precisa definir muito bem o seu produto e conhecer bem as características técnicas desse produto, tá? É muito importante conhecer as características técnicas para você realizar uma boa simulação tributária disso. Eu preciso identificar o quanto chegará essa mercadoria para mim, quanto pagarei de impostos. E quando eu falo isso, você tem duas coisas muito importantes, o percentual e o valor. Às vezes o percentual alto não representa um valor muito alto. E às vezes um percentual muito baixo é um valor bem expressivo. Então nós precisamos fazer toda essa simulação em cadeia, em cascata, para você poder definir. Com o valor do seu produto já definido, né, na origem, você negociou ele no Incoterms, vamos utilizar aí o FOB, né? Depois a gente tem outra aula aí que a gente vai comentar sobre Incoterms, nós temos já. Então você negociou ele sobre Incoterms FOB. Então ali você já tem definido que o valor da mercadoria até o navio é por conta do exportador. Dali para frente, ou seja, o frete mais a mercadoria paga ao exportador é por sua conta. Então a responsabilidade da mercadoria da fábrica até o porto é do fabricante. E do navio ali do porto até chegar na sua empresa é do importador. Então quando nós fazemos a classificação correta de mercadoria, que é um outro ponto também, que é a classificação de mercadoria, é uma aula separada, é um estudo separado que nós fazemos sobre isso. Depois de feita a classificação dessa mercadoria, então nós vamos lançar ali o valor da mercadoria, o valor do frete, as taxas portuárias e depois você tem todas as alíquotas incidentes sobre o seu produto. Em geral, imposto de importação, IPI, PIS e COFINS e por último ICMS. Essa é a sequência da incidência dos produtos. Imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e por final o ICMS. Qual que é a lógica disso aí? É estar descobrindo exatamente quanto que vai me custar cada tributo e como eu vou poder utilizar isso aí. Tem uma coisa bem interessante nessa importância, porque a pessoa fala assim, bom, isso é óbvio, né? Eu descobri que é 10 de um, 15 de outro, é um pouco óbvio. Mas por trás da simulação, eu tenho os fatores tributários que são, por exemplo, impostos monofásicos. O que é isso? São aqueles impostos que eu pago na entrada, não me acredito de nada disso e tenho que pagar ele cheio novamente na saída. Então evita a surpresinha. A simulação desses tributos, ela vem com isso. Geralmente PIS e COFINS o PIS tem imposto monofásico e tudo mais. Então a simulação disso vai te trazer uma segurança muito maior na hora de decidir a compra da sua mercadoria. Então vamos lá, resolvi importar um produto, o valor dele é 100 e eu tenho o IPI de 10, o imposto de importação de 10, o IPI de 10, PIS e COFINS 9,72 e assim por diante. Então ali o cálculo ele é feito utilizando sempre a base de cálculo, é cumulativo, é um sobre o outro, então você tem um cálculo específico, nós utilizamos uma planilha para isso, que depois eu posso estar disponibilizando para quem precisar dessa planilha, eu envio essa planilha sem problema nenhum. E ali você já vai começar a fazer seu valor de produto em cascata. Outro fator importante na simulação dos tributos é a tomada de decisão por qual estado eu vou importar, né? Hoje, se você importa por um determinado estado, o ICMS ele é cheio. Se você importa por outro estado, o ICMS ele tem um benefício de não pagar na entrada e pagar só na saída. Outro estado tem um benefício de redução. Então, essa simulação, antes de tomar a decisão, vai fazer muita diferença.
na decisão que você vai tomar na hora de importar. Então, o ICMS hoje, para nós, ele tem sido um fator de maior conversação entre os profissionais de comércio exterior, até porque os impostos federais, eles não alteram, tá? Quando eu disse classificar lá atrás melhor a mercadoria, se eu posso errar alguma coisa, errar a classificação dessa mercadoria minha e ter uma tributação muito baixa, né? Por exemplo, eu classifiquei um determinado item em um NCM, ele tem um IPI de 5, e quanto o real é outra classificação com IPI de 15. Veja bem que às vezes eles são muito parecidos, né? Às vezes você pega, por exemplo, helicóptero, né? Helicópteros que levantam, né, que decolam inferiores a 3.500 quilos, ele tem uma classificação. Aqueles que decolam superiores, com peso superior a 3.500 quilos, ele tem outra classificação. E aí, às vezes, na compra de um helicóptero, nós não identificamos isso aí. Mas qual é a diferença? Ele tem que levantar, entendeu? E então tem que ter muito cuidado com isso. Isso vai definir bastante na hora de você comprar aí, fazer a compra do seu produto, alíquotas corretas, os tributos corretos, as incidências, outra coisa, a decisão do Estado que você vai usar vai interferir muito. E uma coisa muito importante é o regime tributário da sua empresa. Isso é talvez a cereja do bolo de todo o processo. Uma empresa no Simples, ela tem incidência total dos produtos igual a uma empresa do lucro real, na importação, na entrada. Porém, na venda, ela vai pagar ali a alíquota de Simples. De toda forma, ela não aproveita nada do seu imposto. Ela não aproveita tudo que ela pagou na entrada, ela não aproveita absolutamente nada. Já uma empresa do lucro presumido, ela paga o imposto ali, todos os impostos na entrada e aproveita parcialmente eles na saída. E já a empresa do lucro real recolhe todos os impostos na entrada e aproveita todos os impostos na saída. Essa simulação de caso é muito importante porque às vezes empresas perdem muito, acham que estão ganhando porque aplicam lá um lucro, mas estão deixando de ganhar quando não trabalha bem esses tributos, não reaproveita esses tributos, né? No caso do comércio exterior, você pagar os impostos de forma cheia e ter a possibilidade de reaproveitar todo ele na saída é um fator ali que leva a uma concorrência boa, entendeu? Você leva em consideração. As grandes empresas ali que trabalham com margem de centavos, a tributação é fato decisivo para eles. Então é muito importante criar uma simulação e a partir dela não só olhar antes da compra, mas olhar o seguinte, essa simulação de tributação, como que vai acontecer depois quando eu vender? Né? Eu vou aproveitar esses impostos? Quais impostos eu não aproveito? Quando eu aproveito? Quanto e como eu tenho que pagar isso aí? Porque daí você vai identificar o custo da sua operação, se você teve realmente aquele lucro pretendido, ou às vezes até prejuízo, já quando você estiver pagando o último imposto. Então é muito importante isso. Esse caso de cálculo, de simulação ali dos tributos, fazer uma boa planilha e tudo mais, eu vi muitos importadores de pneu saírem do mercado por isso, porque ele importava o pneu, então o pneu teoricamente para ele chegava num custo muito bom, né? E ele ali simplesmente aplicava a venda e vendia aquele pneu. E quando ia apurar, né, você tem substituição tributária, você tem isso já na venda, né? Ou seja, depois que eu importei, então parecia para aquele importador de pneu que era muito interessante, o valor estava ok. Ele fez uma planilha simples e não fez a simulação tributária total do processo dele. E aí então ele falou, não, para importar tá ok, vai chegar aí para mim 40, eu vendo por 80, tá ok. Mas na verdade chega por 40, vende por 80, posterior a isso recolhe mais 30 e tem mais as despesas dele, ele trabalhava praticamente no prejuízo, né? Ou muito próximo disso. E talvez nem vale a pena você investir tanto dinheiro para ter um retorno tão pequeno, né? Então a simulação dos tributos na importação, ela vem para isso, ela vem para identificar claramente qual é
o percentual, qual é o tributo incidente sobre minha mercadoria, quais são as atenuantes que ele tem dumping, tem... depois eu terei substituição tributária, como que é, o que eu tenho nisso aí, para daí você identificar a sua venda, entendeu? Fazer toda a cadeia tributária da sua venda, não é porque você é do Simples que você está fora disso, existem coisas ali que você vai se surpreender. Então, mesmo estando no Simples, no lucro real ou no presumido, você precisa estar muito atento a isso. E aí você percebe que não vale a pena ou vale muito a pena. Você pode perceber também o seguinte, aquela despesa que eu estava tendo, aquele valor que eu estava economizando ali nos tributos, no caso da empresa do Simples, eu perco, por exemplo, na minha margem de lucro. Né? Às vezes você paga um imposto no lucro real, diminui sua margem de lucro, porém você tem um custo pós-venda da emissão da nota fiscal de venda muito pequeno. Então precisa ter muita atenção a isso, fazer uma simulação tributária da importação, ela não termina, ou pelo menos ela não deve terminar apenas até adquirir a mercadoria. Você sempre que for trabalhar com um despachante, contratar uma trading, peça um estudo do início ao fim. Fala com o seu contador, né? Pega ali, às vezes o contador não tem tantas experiências com as operações de comércio exterior, pega então ali uma planilha do despachante, que ele é limitado também somente à importação, ali só a planilha de importação, depois dali o despachante já não tem mais responsabilidade sobre isso. Então tente juntar despachante e contador e fazer essa simulação tributária do processo de importação. Ela é uma coisa muito interessante, ela é totalmente diferente de você adquirir um produto no mercado interno. Porque quando você importa, todos os importadores são equiparados à indústria. Então, faça essa simulação, veja com o contador, olha, vou comprar mercadoria de origem importada. Ela vem aqui, eu estou importando, ela vem aqui para mim por tanto, vou pagar esse tributo, esse. Entrei com a mercadoria. Quando eu sair com ele, o que eu tenho? Tenho substituição tributária, vou ter minha alíquota pelo valor da minha importação e das minhas vendas posteriormente, minha alíquota do Simples pode ser majorada. Quanto que pode ser majorada? Quando e como pode ser? E aí você consegue formar um preço de venda para entender se o seu produto é competitivo no mercado ou não. Tá ok? Então isso é muito importante, a simulação dos tributos para a tomada de decisão, não só da importação, também na venda da mercadoria. Então, sempre que você for importar, eu não posso me preocupar quanto que está chegando essa mercadoria para mim aqui. Beleza, fácil, vendo fácil. Não, isso é só a primeira etapa. Eu entendo que vender é uma segunda etapa tão árdua quanto importar. Então, a simulação ela tem que ser feita sempre, não só na aquisição da mercadoria importada, bem como na venda dessa mercadoria importada, até a nota fiscal emitida. E não se esqueça de incluir outras coisas ali que a tributação pode incidir, né? Porque a pessoa às vezes esquece que tem custos operacionais ali também para realizar essa venda. Tá ok? Eu acho que ficou claro sobre essas questões da simulação dos tributos, que são incidentes na importação. Muito cuidado com quem te apresenta uma planilha de custo. Fala, aí eu preciso de um estudo mais aprofundado. Normalmente as empresas cobram para fazer isso, mas é o menor custo que você vai ter. Né? A empresa te cobra lá um valor para fazer esse estudo, mas entenda, isso aí é um valor de investimento muito baixo em relação ao poder de tomada de decisão que você vai ter. Tá ok? Então, só para resumir, a simulação da tributação do produto importado ali, aquela planilha, ela vai me servir para tomar a decisão da compra, ela vai me servir para tomar a decisão em relação à venda, não somente quanto à importação, tá bom? Então fica aí, eu espero que tenha sido claro e eu vejo vocês aí num próximo momento. Valeu, tchau, tchau.